Três gravando. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa manhã, dependendo da hora que você estiver assistindo a gravação. Estamos aqui, essa sexta-feira, para fechar os trabalhos da semana. Sonho meu fechar os trabalhos da semana. Ainda temos coisas a fazer. E, mas encerrar oficialmente, né, o trabalho. Com as leituras lacanianas, que acontecem às quartas-feiras, mas que nessa quarta-feira não pude estar fazendo, então mudei o horário aqui para sexta-feira. A gente vai estar fazendo a leitura da lição 10 do seminário 7, né? Continuando ainda na parte 2, né? Dá uma voltada aqui no top, no sumário, né? A gente já avançou aqui pela introdução da coisa. Estamos aqui rodeando em torno do problema da sublimação. E aí, né, depois avançaremos para o paradoxo do gozo. Já estou imaginando essa parte do seminário. Depois a essência da tragédia, a dimensão trágica da experiência, enfim. Né? Aqui eu também estou um pouco curioso com a dimensão trágica, né? E tem uma questão em torno de Nietzsche, né? Tem uma parte do trabalho de Nietzsche que eu não tive acesso ainda, se não estudei, não me debrucei, né? Que seria em torno dessa formulação aqui do pensamento grego, da questão da tragédia grega. Eu fico curioso, né, de ver a crítica de Lacan e depois também ver a crítica de Nietzsche. Mas, enfim, a gente tem 3 capítulos ainda, e tem muito tempo até chegar lá, né? Na última parte do seminário, mas temos 3 capítulos aqui para avançar dentro dessa segunda parte a respeito da sublimação. Hoje vamos à lição 10. O elemento gnômico, arte, religião e ciência, a respeito de Spitz, anamorfose e arquitetura e primazia do es. Não estou hoje, né, pequenos comentários à margem, o título, não estou hoje com ímpeto suficiente, segundo meus próprios critérios, para fazer-lhes meus seminários como de hábito. Eu também não estou hoje com, de costume, porque estou com um café aqui do lado. E isso no que diz respeito, mais particularmente, ao ponto que chegamos, já que desejo poder colocar diante de vocês fórmulas totalmente precisas. Portanto, vocês me permitirão diferir até a próxima vez. O corte causado por minha ausência de 15 dias cai mal, pois gostaria de já poder prosseguir mais além do que, da última vez, lhes anunciei que trataria, após havê-lo tratado, evidentemente. Vamos à parte 1. O amor cortês é, com efeito, uma forma exemplar, um paradigma de sublimação. Só por meio da arte, essencialmente, que dele temos testemunhos documentários, mas ainda hoje sentimos suas ressonâncias éticas. Mesmo que do amor cortês só tenhamos os testemunhos documentários da arte, sob uma forma quase morta, excluindo o vivíssimo interesse arqueológico que podemos prestar-lhe, suas ressonâncias são, manifestantemente, ainda sensíveis nas relações entre os sexos. O longo alcance dos efeitos de um fenômeno que se poderia acreditar estar localizado num problema que é de estética é, desse modo, apto a tornar-nos sensível à importância da sublimação que a análise trouxe para o primeiro plano. Desejo estar em plena forma para poder mostrar-lhes
como o problema se coloca historicamente, como ele se coloca em método, e que, ainda nesse ponto, nos encontramos na posição de poder esclarecer as dificuldades confessadas que os historiadores, os romanistas, os filólogos, os diversos especialistas que se ativeram a esse problema encontraram e que reconhecem não terem absolutamente chegado a reduzir o fenômeno do amor cortês em seu aparecimento histórico e algum condicionamento discernido. Essa confissão é comum e, diria eu, quase uniforme. Há aqui um fenômeno paradoxal e, evidentemente, como a cada vez que se encontra na presença de um fenômeno dessa ordem, os pesquisadores foram frequentemente levados a perscrutar, uma palavra difícil de pronunciar, perscrutar suas influências, o que em muitos casos é apenas uma maneira de adiar o problema. Dizem-nos, o problema tem sua origem na comunicação de algo que se produziu paralelamente. O problema da comunicação. O problema tem sua origem na comunicação de algo que se produziu paralelamente. Ainda que seja preciso saber como isso se produziu paralelamente, porém, precisamente nesse caso, é justamente o que escapa. No caso, o recurso às influências está longe de ter esclarecido o problema. Nós, é em seu âmago que tentaremos apreendê-lo e veremos que a teoria freudiana é apta a trazer aí uma certa luz. Nessa qualidade, portanto, tomou não apenas por seu valor de método. Partir desse ponto tão localizado não quer dizer que tudo o que concerne a sublimação deva ser considerado nessa linha aqui traçada, ou seja, a partir da relação homem-mulher, ou seja, do casal, né? Não pretendo absolutamente reduzir a isso o problema da sublimação, nem mesmo centrá-lo nisso. Creio, pelo contrário, que partir desse exemplo é capital para chegar a uma fórmula geral, cujo delineamento já encontramos em Freud. Se sabemos onde lê-la, não quero dizer procurar em tal ou tal detalhe. Se algumas vezes procedo valorizando uma frase, uma fórmula isolada de Freud, e quase ia dizendo um elemento gnômico, esse elemento gnômico estou muito cônscio de tentar colocá-lo para mim em ação. Quando lhes dou uma fórmula como o desejo do homem é o desejo do grande outro, trata-se de uma fórmula gnômica, embora Freud não tenha procurado fornecê-la como tal. Mas, de tempos em tempos, o fez, sem fazê-lo propositadamente. Está-se deles uma fórmula muito curta que aproxima os mecanismos respectivos da história da neurose obsessiva e da paranoia de três termos de sublimação: a arte, a religião e a ciência. Deixa eu voltar isso aqui, uma fórmula muito curta que aproxima os mecanismos respectivos da história da neurose obsessiva e da paranoia de três termos da sublimação. Em outro lugar, ele aproxima a paranoia do discurso científico. Essas indicações a, nos ajudarão a articular em toda a sua generalidade a fórmula com que, no final, chegaremos a ordenar a função da sublimação na referência à coisa. Essa coisa é acessível em exemplos muito elementares que são quase da natureza da demonstração filosófica clássica com a ajuda do quadro negro e do pedaço de giz. Da última vez, tomei o exemplo esquemático do vaso para permitir-lhes apreender onde se situa a coisa, na relação que coloca o homem em função do médium entre o real e o significante. Essa coisa, da qual todas as formas criadas pelo homem são do registro da sublimação, será sempre representada por um vazio, precisamente pelo fato de ela não poder ser representada por outra coisa, ou mais exatamente, de ela não poder ser representada senão por outra coisa.
Mas, em toda forma de sublimação, o vazio será determinante. Indico-lhes, desde logo, três modos diferentes nos quais ocorre que a arte, a religião e o discurso da ciência têm a ver com isso, por três fórmulas das quais não lhes digo que, no último termo, retê-las-ei quando tivermos percorrido juntos nosso caminho. Toda a arte se caracteriza por um certo modo de organização em torno desse vazio. Não creio que seja uma fórmula vã, malgrado sua generalidade, para orientar aqueles que se interessam pela elucidação dos problemas da arte, e penso dispor dos meios para lhes ilustrá-lo de maneira múltipla e muito sensível. A religião consiste em todos os modos de evitar esse vazio. Podemos dizê-lo, forçando um pouco a análise freudiana, uma vez que Freud salientou os traços obsessivos do comportamento religioso. Cadê um grifo aqui? Porém, embora toda a fase cerimonial do que constitui o corpo dos comportamentos religiosos entre efetivamente nesse contexto, não nos poderíamos satisfazer com essa fórmula e uma palavra como respeitar esse vazio talvez tenha mais alcance. De qualquer maneira, o vazio permanece no centro, é precisamente nisso que se trata de sublimação. Para o terceiro termo, ou seja, o discurso da ciência, na medida em que, para a nossa tradição, ele é originado no discurso da sabedoria, no discurso da filosofia, adquire aqui seu pleno valor o termo empregado por Freud a respeito da paranoia e de sua relação com a realidade psíquica, Glauben. Vai falar oclusão, não, né? Glauben. Descrenças. Unglauben. Glauben. Descrenças. Já ressaltei de passagem que vocês, num de meus últimos seminários, o Glaube não é a negação da fenomenologia do Glaube, da crença. Freud não voltou a isso de maneira global e definitiva, mas, não obstante, isso percorre toda a sua obra e ele dá uma extrema importância a essa função no Eindhoven, no projeto, né? Parecendo uma notificação aqui estranha. Ah. É, a fenomenologia da crença permaneceu para ele até o final uma obsessão. Moisés e o monoteísmo também é inteiramente construído para explicar os fenômenos fundamentais da crença. Mais profundo, mais dinamicamente significativo para nós é o fenômeno da descrença, que não é a supressão da crença. É um modo próprio da relação do homem com o seu mundo e, na verdade, aquele no qual ele subsiste. Nesse ponto, vocês estariam extremamente errados em confiar em oposições sumárias e em pensar que a história conheceu guinadas sensacionais, como seria a passagem da idade teocrática às formas ditas humanistas da liberação do indivíduo e da realidade. A concepção do mundo aqui não é algo decisivo. Não se trata aqui do que quer que seja que pareça com uma Weltanschauung qualquer da minha tampouco.
Estou aqui apenas na qualidade de indicador para ajudá-los a se orientarem na bibliografia do que se pode encontrar de mais sério como referências nesses assuntos. Deixa eu ver essa palavrinha aqui. Visão de mundo. Retenção. Retenção. Visão de mundo. Graças a pessoas que, cada uma na sua especialidade, são dotadas de alguma capacidade de reflexão. Aconselhar-lhes-ei aqui se referirem à obra de um historiador, Lucien Febvre, que numa coleção muito acessível escreveu com o título de Problemas da Descrença no século XVI, um livro que é apto a mostrar-lhes como um emprego sadio dos métodos históricos nos permite colocar de maneira mais nuançada do que se costuma a questão dos modos de evolução do pensamento no que diz respeito aos problemas da fé. Se vocês tiverem tempo e desejarem ler coisas, afinal, bastante agradáveis, lerão também um livrinho do mesmo autor, anexo, mas de modo algum secundário, Barquinho Atado no Rastro do Navio, que se chama Em Torno do Heptameron. 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 Trata-se de Margarida de Navarra, que ninguém dentre vocês confunde, espero, com a rainha Margot. Eu grifando em verde, assim, sempre nomes, né, de destaque, isso me ajuda a reencontrar alguns pontos específicos do texto quando eu preciso revisitados. E que não é simplesmente uma autora libertina, mas ocorre ter escrito um tratado místico, coisa que não é feita para provocar o espanto do historiador. O historiador tenta mostrar-nos, no contexto do tempo e no contexto psicológico, da autora, o que essas coletâneas de contos que trazem como título Heptameron podem significar. E isso tem a aptidão para nos permitir lê-lo com, não se pode nem mesmo dizer um olhar mais esclarecido, mas um olhar que não censura o texto. Ou seja, as reflexões de cada um dos personagens após cada um dos relatos que são tidos por verdadeiros e que, em grande parte, seguramente o são. Os pensamentos dos interlocutores que se situam num registro de reflexão moral e até mesmo formalmente religiosos são geralmente censurados por se considerar que isso é apenas o tempero. Mas é justamente sobre o que convém não se enganar. Num prato, o tempero é sempre essencial. Lucien Febvre ensina-nos a ler o Heptameron e, na verdade, se soubéssemos lê-lo, não precisaríamos dele. Quanto à descrença, há aí, na nossa perspectiva, uma posição do discurso que se concebe muito precisamente em relação à coisa. A coisa aí é rejeitada no sentido próprio da Verwerfung. Assim como na arte em que há uma Verdrängung, um recalque da coisa, como na religião, talvez uma Verkisbung, Verkisbung, Verkisbung nunca vi não, deixa eu ver o que é esse aqui. Deslocamento. Como na religião talvez haja um deslocamento, né, uma Verkisbung, é propriamente falando de Verwerfung, que se trata no discurso da ciência. O discurso da ciência rejeita a presença da coisa, uma vez que, em sua perspectiva, se delineia o ideal do saber absoluto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu estou mentalizando aqui os matemas do discurso. O discurso da... Porque aqui está no seminário 7, né? Lacan só vai formalizar o discurso no seminário 17, 10 anos depois. Mas aqui tem um ponto interessante. Claro, eu estou fazendo um salto, né?
eu estou associando a coisa aqui, relacionando a coisa ao objeto A. E isso, para mim, ainda é uma questão. Eu não sei. Estou precisando de um carro de som aqui, não sei o que me diz, está atrapalhando, chegando para vocês. O, eu não sei até que ponto se relaciona a coisa com o objeto A, porque o objeto A ele só vai aparecer formalizado também no seminário 10, na angústia. No seminário 6 existe o símbolo A pequeno, né, em diversos pontos, diversos matemas, já que o Lacan tem feito, tem o A, mas ainda não há objeto A, esse conceito, né, de objeto A. E aí eu não sei, fica para mim como dúvida até que ponto. Eu já fiz um estudo do seminário 10, mas muito superficial. O seminário 7 estudando agora, definitivamente. O seminário 8 também fiz um estudo parcial dele, algumas lições. Acho que o seminário 9, eu acho que eu só li uma ou duas lições do seminário 9, assim, muito específicas. Então eu não sei até que ponto ele fez essa articulação nesses 4 anos para sair da coisa ao objeto A sendo a mesma coisa, né? E o objeto A entrando ali como conceito, ou sendo coisas diferentes, né? Isso aí eu preciso ainda formular melhor essa relação. E isso, assim, como um trabalho de pesquisa mesmo, porque é muito comum a gente dizer que o objeto A é o objeto, ou melhor, né, não a gente dizer, mas a gente ouvir dizer e acabar reproduzindo isso, que o objeto A seria o objeto perdido. Lacan coloca o objeto A como causa de desejo. Daí ser perdido é outra coisa, né? Porque, como ele tem construído aqui nesse seminário, ninguém perdeu nada, né? Só achou. Porque achou, tá achando que perdeu, né? Mas ninguém perdeu nada. Então, a princípio, aqui nesse seminário, ele situa que não existe objeto perdido, porque ninguém perdeu nada. Só achou. Mas, enfim. Eu pensei no tema do discurso que ele coloca aqui, né? Que rejeita a coisa. E aí eu estou fazendo um salto de rejeita para perde, né? Aí deixa eu ver o que é o contrário, né? Nesse lado aqui vai ter o, o agente, o outro, a verdade e a produção perda. No discurso do mestre, aqui está o S1, cá o S2, aqui está o A na perda e cá está o, o sujeito no lugar da verdade. Então, no discurso do mestre, o A está como perda. Mas no discurso da universidade, que gira assim, né? O S1 vem para baixo, o S2 vem para o lugar de agente, o saber. E o A vai para o lugar do outro. Então, o discurso da ciência é o discurso do mestre ou é o discurso da universidade, né? Eu fiquei com essa dúvida aqui agora, dessa separação entre discurso universitário, né, ou da universidade, e o discurso do mestre, né, onde estarei situado. Terminar aqui a reunião, vou voltar lá pesquisar minhas anotações de seminário 17 de novo, para tirar essa dúvida. Mas vamos lá, o discurso da ciência rejeita a presença da coisa, uma vez que, em sua perspectiva, se delineia o ideal do saber absoluto, isto é, de algo que estabelece, no entanto, a coisa, não a levando ao mesmo tempo em conta. Todos sabem que essa perspectiva se revela na história, no final das contas, como que representando um fracasso. Vejamos aqui que interessante, né? Lacan está falando sobre o problema da sublimação. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente não perder o fio da meada. Ele fala dos registros da sublimação, e aí ele coloca a arte, a religião e a ciência. A religião consiste em evitar o vazio. A arte caracteriza por um certo modo de organização em torno do vazio.
E o discurso da ciência, né, ele rejeita o vazio, que ele vai dizer cá embaixo, né? Ou seja, rejeita a presença da coisa. E aqui ele utiliza os termos que Freud, né, os mecanismos, né, que Freud utiliza para as constituições, né? A Verwerfung, Verdragung, o deslocamento não necessariamente, né? Mas a Verwerfung e a Verdragung, né? O discurso da ciência, continuando a letra, né? O discurso da ciência é determinado por essa Verwerfung e é provavelmente por isso o que é rejeitado do simbólico reaparecendo, segundo minha fórmula, no real. E Lacan tinha dito. Deixa eu voltar aqui para vocês verem que não é maluquice minha, viu? Lacan tinha dito aqui: não estou hoje com ímpeto suficiente, segundo meus próprios critérios, para fazer de meu seminário como de hábito. Então, ele está dizendo que ele não vai fazer o seminário porque o que ele tinha para dizer era muito importante, então, como ele não está se sentindo bem para isso, ao mesmo tempo também ele achou que não seria interessante ele não aparecer para o seminário, que o intervalo de 15 dias entre uma lição e outra não seria bom, e ele vem para aparecer, e é simplesmente isso aqui que o Lacan está organizando, né, no seminário dele. Mas vamos lá. E aconteça de ele desembocar numa perspectiva em que é justamente algo de tão enigmático como a coisa que se delineia ao termo da física. Enigmático. Remeto, portanto, para a próxima vez, meu paradigma referente ao amor cortês, exemplo de uma sublimação da arte, cujos efeitos encontramos ainda vivos. Segui-los-emos quando eu voltar de minha ausência. Fixaremos uma amostragem desses vestígios, dos efeitos indiscutíveis da construção significante primitiva, que é determinante no fenômeno do amor cortês. E tentaremos reconhecer nos fatos atuais algo que só é explicável pelo recurso a essa origem. Já que me estou consagrando hoje a fazer um pequeno comentário à margem, gostaria de que vocês notassem de passagem que essa noção da coisa, que eles tragam este ano como uma elaboração nova, vocês estariam errados em acreditar que ela não é absolutamente imanente ao que abordamos nos anos precedentes. E já que, igualmente, alguns se interrogam algumas vezes sobre certas propriedades de que chamam de meu estilo, devo relembrar-lhes, por exemplo, a expressão a coisa freudiana, que dei como título a uma coisa que escrevi, e a qual não seria uma má ideia que vocês se referissem. Esse texto, esse título espantaram, pois, quando se começa a comentar filosoficamente minhas intenções, ocorre de fazerem-nas entrar nessa ocupação que esteve muito em moda durante um certo tempo de combater a retificação, a reificação. Evidentemente que reificar, eu jamais disse algo semelhante, mas pode-se sempre tecer intenções em torno de um discurso. É claro que se escolher esse título foi de propósito. Se vocês se dispuserem a reler esse texto, perceberão que é essencialmente da coisa que falo. Falo dela de uma maneira que é, evidentemente, a fonte do mal-estar incontestável que esse texto então produziu, ou seja, é a coisa que em vários momentos faço falar. É interessante pensar na coisa freudiana, né, enquanto uma construção proposital de Lacan como um título de texto, e depois o nome da escola ser causa freudiana. Né? Causa, coisa, causa, coisa. Será que tem um trocadilho aí? Tópico 2. Gostaria agora de que nossa reunião pudesse, contudo, ser um pouco útil àqueles que vieram de longe. Parece-me improvável que algum de vocês, no ponto em que chegamos de meu seminário, possam ter algumas perguntas a me fazer.
ou algumas respostas a me propor e me testemunhar do que significa para eles tal ponto de minha exposição. Bem sei que nunca é cômodo romper o silêncio de um grupo para tomar a palavra e brandir a sineta. Deixo-lhes, portanto, a possibilidade de me fazerem uma pergunta por escrito. Isso só tem um inconveniente, é que eu terei a liberdade de lê-la como eu quiser. Vamos, ao mesmo tempo, ocupar-nos de algo de inesperado que não me parece nada mal. Alguns de vocês estavam ontem na sessão científica da nossa sociedade. E não sei como ela terminou, já que eu mesmo tive de partir depois de ter respondido abundantemente aos conferencistas, por quem tenho uma maior afeição, e de ter-lhes testemunhado todo o interesse que tive por seu trabalho. Eles estão aqui hoje e eu gostaria de pedir a Snor algumas explicações a respeito do No and Yes de Spitz. Por que o senhor colocou o yes completamente no bolso? Resposta do senhor Smirnov. Para aqueles que não conhecem o texto, trata-se de um livro que se situa na corrente de toda uma série de trabalhos fundados sobre a observação direta da criança recém-nascida, muito exatamente da criança infância, isto é, até o limite do aparecimento da linguagem como tal. No interior desse campo, Spitz pretende encontrar o pattern do não. Encontrar o pattern do não. Enquanto forma semântica num certo número de gestos, de manifestações, e primeiramente num routing. É o gesto de oscilação da cabeça que a criança faz quando dá a aproximação do seio. Essa palavra é muito difícil de ser traduzida, mas há no texto um correlato à palavra snot, focinho, que mostra bem do que se trata. Esse gesto é evocado em sua plenitude de possibilidades significativas. Ontem, Smirnov se ateve a mostrar-nos que Spitz deve fazer entrar aí funções que estão em jogo na frustração que acompanha para a criança o não do adulto. O que surge está longe de se apresentar originalmente com sua significação final, já que, em última instância, poupo-lhes as outras formas em que o gesto lateral da cabeça se manifesta. É, em suma, do gesto de aproximação, de espera da satisfação, que se trata. Gesto da aproximação, espera da satisfação. Estou longe de ser severo para com Spitz, e, pelo contrário, é sua defesa que tomo. Não digo que ele tenha razão, mas isso é muito intenso e pleno de relevância. E o crítico, por não ter valorizado o fato de ele chegar até a considerar o fenômeno como análogo ao que ocorre numa neurose traumática, é a última recordação, diz ele, antes da reação catastrófica que surge. Deixo-o embaraçado ao pedir-lhe para evocar os outros trabalhos de Spitz, ou seja, na sua ficção da Primulcraft e, pelo menos, sua referência à tela do sonho. Spitz não articula, de uma maneira geral, de um modo de reação proveniente de um estado anterior possa ser utilizado numa situação crítica. Isso me parece, no entanto, uma ideia muito fecunda e que sempre deve ser valorizada. Creio que o senhor salientou, a menos que tenha lido Laplanche. Spitz é reduzido a fazer intervir um mecanismo tão passivo quanto o da neurose traumática. Ele implica, portanto, anteriormente, alguma frustração na alimentação infantil. Ele considera o ato de routing como um rastro que resta inscrito após algo que se deve supor ser a recusa ou a retirada do seio, dado que ele o antecede imediatamente. Mas é espantoso que ele o articule de maneira isolada a partir de um caso, e não de uma maneira geral. Intervenções do Sr. Smirnov e Laplanche. Pergunta do Sr. Aldurt.
Por que o senhor nos fala de Dasdim em vez de nos falar simplesmente de mediação? Vejamos, né, quem estava lá na salinha, no auditório com Lacan. Paradão logo lhe responder brevemente, sei que o senhor sempre ouviu a inflexão do que se pode chamar de as reinterpretações hegelianas da experiência analítica. Abordamos aqui a experiência freudiana como ética, isto é, em sua dimensão essencial, já que ela nos dirige numa ação que, sendo terapeuta, está incluída, queiramos ou não, no registro, nos termos da ética. E quanto menos o quisermos, mais estará. A experiência nos o mostra. Uma forma de análise que se vangloria de um cunho tão especialmente científico vai dar em noções normativas, da qual me apraz falar de vez em quando, lembrando a maldição de São Mateus, em cima daqueles que atam fardos ainda mais pesados para fazer com que sejam carregados por ombros alheios. Reforçar as categorias da normatividade afetiva tem efeitos que podem inquietar. Lacan é cabuloso, velho. Vocês lacanianos, vocês são muito chatos, esse negócio lacaniano é tudo influências de reprodução, esse discurso, bababá, não sei o quê. Vocês ficam sempre falando essas coisas, conversando esse negócio de velho. Olha essa frase aqui. Uma forma de análise que se vangloria de um cunho tão especialmente científico vai dar em noções normativas. A psicanálise é pseudociência. Basta, diga essa frase aqui. Ó. A psicanálise não é ciência ou não é ciência? Essa frase aqui. Ó. Por que a psicanálise não se preocupa tanto em ser regulamentada, em ser uma formação através de uma graduação, em ter todo um currículo a ser preenchido para que alguém se torne psicanalista? Porque qualquer forma de terapia, né, que se vangloria de um cunho especialmente científico, de ser baseado em evidências, etc., vai se tornar uma noção normativa. Pronto. Continuando o texto. É claro que a relevância é dada por nós ao que há de irredutível na tendência, ao que se propõe no horizonte de uma mediação, como que a reificação não chega a incluir. Porém, ao cingir esse algo em torno do qual damos a volta, cingimos essa imagem vazia. Aí aqui tem um ponto, né, que a gente não pode... o seminário é o seminário sobre a ética da psicanálise. Lacan está trabalhando a ética depois de ter trabalhado sobre o desejo. E depois de ter trabalhado sobre as formações do inconsciente. Né? Seminário 5 e seminário 6. Formações do inconsciente, o 5. O 6, o desejo e... Como é? O desejo e a sua interpretação. Que é esse o título do seminário 6. E agora o seminário 7, a ética da psicanálise. As formações do inconsciente, elas são em torno do desejo. O sonho, xixa, falha, o que Freud nos apresenta a partir da ciência dos sonhos, dos atos falhos, do xixa, é o desejo que está em causa. O desejo é sua interpretação. O analista interpreta o desejo. Que é o desejo que está ali em jogo, na articulação que o sujeito faz. Do desejo, o que é que quer uma análise? O que, é que se espera de uma análise? Como opera a análise? Ela opera a partir de uma ética. Por ser uma terapêutica, né, a psicanálise é uma terapêutica, é uma dimensão essencial, né, já que ela nos dirige numa ação que, sim, terapêutica está incluída, queiramos ou não, no registro dos termos da ética. Essa falazinha assim que eu grifei aqui. Nisso ele está apresentando em que está em torno, né, a ética da psicanálise, que não é a ética do bem supremo, a ética de Aristóteles, a ética da filosofia, a ética do bem supremo, de que
Aquilo que é ética visa o bem, aquilo que visa o bem visa um bem supremo. O que é o bem supremo é a felicidade. Isso aqui é o que a gente está produzindo nos estudos filosóficos, lendo a Ética Nicômaco de Aristóteles. É isso que está sendo formulado lá, né? Que tende a uma ética associada ao moral, porque essa busca pela felicidade, ela acaba em alguma medida sendo associada ao divino, né? É como se isso fosse uma realização divina de um Deus, que aí não necessariamente um Deus judaico-cristão, porque Aristóteles era grego, não era nem romano para estar se virando em torno dessa questão aí do judaísmo, do cristianismo, que vai surgir 400 anos depois de Aristóteles, né? Mas no texto dele está como divino, né? Aí, claro, eu estou lendo o texto traduzido para o português, né? Não estou lendo o texto grego, não sei se a palavra lá, como que ela é utilizada. Aí teria que fazer um estudo etimológico da tradução do grego para o português e por que traduzem divino, sendo que aquela palavra seria uma outra coisa. Mas, enfim, isso aí que a gente discute lá nas leituras filosóficas. Lacan está trazendo a coisa para o centro da discussão sobre a ética da psicanálise, justamente para colocar aquilo em que damos volta. Em que o desejo dá volta? Na coisa. E aí tem um porquê, né, dele estar trazendo esse assunto, né, por que ele está discutindo tanto sobre a coisa, aí depois, né, a introdução da coisa, depois a sublimação, o que é a sublimação e em torno de que está a sublimação. É importante a gente entendendo esse contexto para também, em alguma medida, compreender aquilo que Lacan está falando, e aí, quando a gente começa a estudar Lacan desse jeito, a gente vê que Lacan não é tão difícil. Lacan o Humberto diz, né? Lacan é barroco, um barroco torna as coisas um pouco assim, mas a dificuldade de entender Lacan fica só no que ele está falando de algumas coisas que a gente não acessou e que a gente não faz ideia de onde ele está tirando isso, porque a gente nunca foi lá visitar, então a gente não sabe. Mas a partir do momento que a gente vai lá e visita, aí a gente, Lacan tirou isso aqui disso aqui por causa disso. A gente começa, né, aí a coisa não fica mais tão difícil, né? Mas enfim, continuando o texto. A intenção deliberada de valorizar essa noção nunca esteve ausente do que eu disse até hoje. Se vocês se referirem aos textos que dei sobre esse assunto, verão que não há ambiguidade. Seguramente não me poderia ser imputado esse radicalismo hegeliano que um imprudente me atribuiu num certo momento nos tempos modernos. Toda a dialética do desejo que desenvolvi para vocês e que começava justamente no momento em que o imprudente escrevia essa frase, se separava muito nitidamente disso. Está ainda bem mais acentuado este ano. O caráter inevitável parece-me especialmente marcado no efeito da sublimação. Senhor X. A fórmula da sublimação que o senhor forneceu é a de elevar o objeto à dignidade da coisa. Isso foi na lição passada, né? Essa coisa não está no início, já que a sublimação vai nos levar a ela. Coloco a questão de saber se essa coisa não é exatamente uma coisa, mas, contrariamente, a não coisa, que pela sublimação vai se chegar a ver como sendo a coisa. Tudo que o senhor está dizendo não me parece mal orientado, e é claro que o senhor acompanha sempre muito bem as coisas que enuncio. Alguma coisa nos é oferecida a nós analistas se seguimos a soma de nossa experiência e se sabemos apreciá-la. O esforço da sublimação, o senhor disse que ele tende à finalidade de realizar a coisa ou a salvá-la. Isso é verdade e não é verdade. Há aí uma ilusão. Eu fico curioso porque está sem o X. Seminário 7, Seminário 7, eu acho que o Milé já estava participando já. Será que ele não lembra quem foi o senhor X? Ou será que ele quis omitir o senhor X? Que o senhor X fez uma boa pergunta
E Lacan, né, validou a pergunta que ele fez. Que é a questão. Nem a ciência nem a religião são aptas para salvar a coisa, nem a nos dá-la, uma vez que o círculo encantado que dela nos separa é estabelecido por nossa relação com o significante. Como lhes disse, a coisa é o que do real padece dessa relação fundamental inicial que induz o homem nas vias do significante, pelo fato mesmo de ele ser submetido ao que Freud chama de princípio do prazer. E que está claro, espero, no espírito de vocês, que não é outra coisa senão a dominância do significante. Digo, o verdadeiro princípio do prazer, tal como ele funciona em Freud. Bom, isso aqui é muito doido, né? Assim, né? Muito doido, assim, né? Uma expressão, né? Uma força de expressão. É, quando a gente vai estudar o princípio do prazer em Freud, é muito comum de a gente associá-lo à dimensão da pulsão como energia, como algo que parte da necessidade física do corpo. Então, essas necessidades físicas do corpo, a fome, a sede, o sono, etc., elas geram uma necessidade que precisa ser atendida, que precisa de uma descarga. E isso vai produzindo, né, o aspecto pulsional da coisa. E aí é uma ótica que a gente tem para a leitura de Freud, que sem Lacan ela é uma lente, né, ela tem um grau, e com Lacan ela tem outro grau. Que a gente tende a colocar isso nesse aspecto substancialista. A gente, inclusive, passou por algo em torno disso ontem, né, num texto, nas leituras freudianas de ontem, no texto da análise leiga. E aí, Lacan vai jogar essa concepção do princípio do prazer, da descarga, né, da descarga dessa energia. Tem um tom de equívoco a gente chama dessa energia pulsional, né? Mas na descarga dessa pulsão, né, dessa libido, né, dessa necessidade de satisfação, assim, Lacan vai jogar isso para o significante. E aí é preciso ter um brilho, né? Aquele negócio do Clóvis de Barro, né? O cara escreveu o negócio, eu não vou entender, tem que ter brilho para entender aquilo ali. Tem que buscar esse brilho para acompanhar essa virada que o Lacan dá, que tira do substancialismo do corpo para esse lugar do significante. E aí vamos pensar o que é o significante, né? O significante pode ser uma palavra, pode ser uma expressão, enfim, mas é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Isso que representa um sujeito para outro significante, que é o significante que toma o valor de significante, é aquilo que o sujeito, na sua constituição, adquire do grande outro, ou seja, da bateria significante, disso que já está aí antes dele, né, existir, que chega para ele através desse banho da linguagem. Nessa construção, vamos pensar um bebezinho, né? Um bebezinho que está aprendendo a falar, que está sendo banhado pela linguagem, está entrando na linguagem. Tem uma coisa aí que Lacan vai dizer é, de uma perda do seu ser. É como se dissesse assim: nós nascemos seres humanos. Nós somos seres humanos quando nascemos.
Não quer dizer necessariamente que deixamos de ser seres humanos, né? Porque continuamos nessa, nessa espécie, né? Pertencendo a essa espécie, essa família, enfim, essa catalogação aí biológica. A gente nasceu ser humano, porque é assim que a gente nasce, a gente só nasce desse jeito, quando tem masculino, gameta feminino, gestação, 7 meses, 8 meses, 9 meses, nascer, amamentar ser humano, mamífero. É assim, tá dado aí, é da espécie, as particularidades de cada caso vão trazendo eventuais dificuldades, mas enfim, a gente vai se virando com isso. À medida que a linguagem atravessa, esse ser cai, porque o significante faz cair o ser. Aí um caminho não é tão simples. A gente tem que ir para o ser, o que é o ser, na filosofia, na ontologia, de uma maneira bem genérica, aquilo que se constitui enquanto verbo ser, o verbo ser, que pode dizer assim, eu sou, né? Eu sou, o verbo eu sou, tu ele é, nós somos, vós sereis, eles são, né? A conjugação aí do verbo ser. É, quando isso entra na filosofia e vai desembocar na ontologia, esse ser está relacionado à essência. Tanto que, por exemplo, dizer a essência do ser é quase que pleonasmo, né? Quando a gente diz, né, coisa assim que é redundância, né? É uma redundância. A essência do ser. A essência do ser é ser, porque ser é a essência, né? Então, quando a gente diz que o ser cai para o significante, aí o significante ele vai ocupar uma coisa fundamental do significante para Lacan, a teoria do significante para Lacan, que aí em Saussure, né, o significante, a gente está estudando nas leituras paralelas, a gente vai chegar lá nesse ponto, o significante tem um outro valor na leitura saussuriana. Mas para Lacan, o significante ele não pode representar ele mesmo, porque se fosse assim, o significante dado estava pronto, ele não precisaria de um sujeito. Quando eu dissesse assim, homem, eu não precisaria de outro significante para dizer o que é homem. Porque homem, isso aí é o signo saussuriano, né? Homem já estava posto de significação. Homem, imagem acústica, homem, o que é homem. Pronto, está pronto. Isso, Saussure, no Estudo da Linguística, vai chegar nesse lugar aí. Está passando outro carro de som gritando aqui, a gente está me atrapalhando. Não sei se o som chega aí, mas para mim, atrapalhou. Retomando. Em Lacan, o significante não representa ele mesmo. Homem é homem, não representa. Homem precisa de outro significante para representar um sujeito, porque é o sujeito que caiu nesse atravessamento significante para que ele viesse a existir no mundo enquanto fala ser. Isso isso é o campo da psicanálise, né? Na medida em que Augusto, por que você está falando essa coisa de cair o ser, de significante? Se o significante não tivesse esse valor, o ser não caísse, todo mundo se autodefiniria, digamos assim, né, por uma questão de ser, por uma essência própria. E nós seríamos sempre ser humano. Está dado aí. E a questão dos distúrbios mentais, por exemplo, eles seriam uma questão de estar fora da norma, ou seja, de não ser normal. Aí a gente precisa entender como que Lacan formula isso, como que Lacan faz essa virada em Freud, como que ele pega isso do princípio do prazer, que seria o objetivo da descarga pulsional. A pulsão ela precisa ser satisfeita porque ela é regida pelo princípio do prazer, e aí Lacan coloca isso no lugar do significante. A dominância do significante é o princípio do prazer. Porque Lacan parte de uma psicanálise voltada, não voltada, né, mas
um estudo feito em torno da psicose. Na tese de doutorado, quando ele faz o estudo do caso Aimé, Lacan, psiquiatra Lacan ainda não é psicanalista, Lacan vai ser psicanalista depois, mas ele já estava em contato com a psicanálise, tem alguns princípios ali da psicanálise lacaniana, principalmente essa questão da linguagem, é justamente em colocar nesse lugar de que quando um indivíduo diz, como o caso do presidente Schreber, quando Schreber diz que ele é a mulher de Deus, esse dizer da mulher de Deus contradiz o ser dele. Se a gente pensar em Schreber, um homem respeitado naquela sociedade vienense, né, alta o escalão lá do, do pessoal do direito, um juiz, bam, que foi nomeado lá para o negócio, aí o cara que é um homem, pai de família, padrão, homem de bem, cidadão de bem, o cara surta, né, na linguagem comum, o cara surta e pronto, agora ele é a mulher de Deus. Isso não tem nada a ver com o ser dele, com a essência dele, dentro da perspectiva filosófica, né? Quem é Schreber? Né? Na Schreber é esse homem que é o presidente Schreber, presidente da corte. Isso é o ser, a essência, aquilo do autoconhecimento. Quem é você? Eu sou isso. Aí o distúrbio que a psicose faz na pessoa é ele dizer que ele é a mulher de Deus. Como assim? Você nem é mulher? Como que você é mulher de Deus se você não é mulher? Aí isso entra no lugar de loucura para o comum, para o senso comum, enfim, não é a leitura psicanalítica aqui. A virada que Lacan faz é colocar o porquê que esse sujeito cria esse delírio de que ele é a mulher de Deus. O que é do significante e dessa relação com a coisa que ele entrou na linguagem desse jeito, né? A maneira como ele se inscreveu na linguagem foi na estrutura da psicose, e quando ele produz o seu delírio, ele produz essa coisa que não tem relação com o seu ser, com aquilo que pode ser visto catalogado pela biologia, pela filosofia, um homem, Schreber, presidente da corte, não. Schreber aqui diz que ele é a mulher de Deus. Como que isso ganha um valor, um estatuto de colocar o sujeito em sua dignidade? Olha o que a psicanálise faz. Porque tira o psicótico do lugar da loucura, do lugar do distúrbio mental, do lugar de uma coisa nada a ver, para dar o estatuto do porquê que o sujeito se organiza dessa forma. Num caso Aimé, que ele vai, porque ele vai fazer esse Lacan, né, vai fazer esse estudo do Schreber no seminário 3. Mas num caso Aimé, na tese, é a amarração que está em torno ali da questão do sujeito da Aimé, porque a Aimé precisou eleger aquela atriz e tentar contra a vida daquela atriz e ser daquele jeito que foi. E aí onde que está o delírio, né? A construção que ela faz para ela se colocar enquanto sujeito daquela forma. E aí é onde o significante ganha o seu valor nessa relação de que ele vai precisar de um outro significante, ou seja, Schreiber, eu sou a mulher de Deus. Por quê? O que é mulher de Deus? Quem é mulher de Deus? Quem é Deus? O que é mulher? E nisso que você vai se desfazendo essa frase, vai ligando, até chegar numa interpretação, né, do porquê que ele faz essa articulação. E aí a gente vai ter o estudo do caso. Mas é, assim, uma lente para uma leitura que não é tão simples, né? Da gente sair de Freud. Princípio do prazer, princípio da realidade, pulsão, necessidade, né?
a necessidade física, né, do corpo, fome, sede, etc., para depois o desejo, o sonho, a formação do inconsciente. E aí, Lacan, necessidade, lá até Freud, né? Necessidade, demanda, desejo, para chegar nesse caminho de como esse desejo se constitui. E formular isso a partir da linguagem, né? Ou seja, do significante, representando um sujeito para outro significante. O significante ele não representa alguém, ele não representa uma coisa, ele não representa ele mesmo, ele representa um sujeito. Um sujeito. O significante representa um sujeito. Um significante representa? Não. Para outro. Tem que ter outro significante ainda para representar o sujeito. É uma articulação que não é tão simples de entrar. Estou falando aqui de uma maneira genérica, tentando resumir, esclarecer, enfim, mas que é uma. Que depois que você entra nessa articulação, a coisa meio que passa assim, nossa, pá, né? Agora que uma coisa começa a fazer sentido. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, tu pode ficar à vontade, gente, para perguntar aí, porque às vezes eu entro nessa pira aqui de articular algumas questões que eu considero importantes. E posso estar achando que estou ajudando, mas às vezes eu posso estar complicando um pouquinho mais, né? Deixando a coisa um pouco mais complexa. Pode perguntar se julgarem necessário. E para quem está aqui, né? Para quem não está também, de repente está assistindo depois, pode perguntar nos comentários, pode mandar mensagem, enfim. Continuando a leitura. Em suma, é o efeito da incidência. Hoje a gente vai até 5h30, né? É o efeito da incidência do significante sobre o real psíquico que está em causa. E é por essa razão que a empresa sublimatória não é pura e simplesmente insensata sobre todas as suas formas. Responde-se o que está em jogo. Gostaria hoje, para mostrar-lhes no final do seminário, de ter um objeto que exige, para ser compreendido, não para ser descrito, longo comentário na história da arte. Que tenhamos chegado a construir um semelhante objeto e a obter prazer com ele, não deixa de necessitar de alguns rodeios. Vou descrevê-lo para vocês. É um objeto dito de anamorfose. Penso que muitos sabem o que é. É toda espécie de construção feita de tal maneira que, por transposição ótica, uma certa forma que não é perceptível à primeira vista se reúne em uma imagem legível. O prazer consiste em vê-lo surgir de uma forma indecifrável. Isso aqui é a capa do Seminário 11, que ele vai falar. Eu acho, né? A coisa é extremamente difundida na história da arte. Basta ir ao Louvre, lá verão o quadro dos embaixadores de Holbein. E aos pés de um deles, o quadro do Seminário 11 mesmo, tão bem construído enquanto vocês e eu verão no solo uma forma enigmática alongada que tem aproximadamente a forma dos ovos num prato. Colocando-se num certo ângulo, em que o próprio quadro desaparece em seu relevo, devido às linhas de fuga na perspectiva, verão aparecer uma caveira, insígnia do tema clássico da Vanitas. Só um instante. Eu fui ali pegar o Seminário 11. Eu não sei até que ponto vai dar para ver, mas quando você pega a capa do Seminário 11, deixa eu ver se ele foca aqui. Quando você pega e você começa a olhar ele virado, o desenho ele vai começar a ganhar forma, né, justamente
da caveira. Então, quando você pegar assim o seminário, você olha de prontidão, aqui a imagem está distorcida, né? A imagem aqui na frente. Quando você vai virando de lado, né? O lado de cá, mais precisamente, ele ganha a forma do crânio humano. E aí esse seria esse objeto anamorfósico, né? Que ele está mencionando aqui. Quem tiver o seminário 11, faça esse teste. Quem não tiver, pega a capa e põe num computador, vai olhando assim, ou pega o quadro, né? A imagem do quadro, e faz essa experiência bem interessante. E isso num quadro bem feito, um quadro de encomenda dos embaixadores na Inglaterra, que devem ter ficado contentíssimos com o trabalho de Rubin, não sei como é que pronuncia exatamente, nunca ouvi esse nome, e o que se encontra embaixo também deve tê-los divertido muito. Esse fenômeno é datado. É no século XVI e no XVII que as coisas chegaram a adquirir essa acuidade de interesse e até mesmo de fascinação sobre esse ponto. Existia numa capela construída por ordem dos jesuítas, no tempo de Descartes, um muro inteiro de 18 metros de altura que representava uma cena da vida dos santos ou de um presépio totalmente ilegível de um ponto qualquer da sala. Mas, entrando por um certo corredor, vocês podiam ver durante um breve instante essas linhas extraordinariamente dispersas se reunirem e perceber o corpo da cena. A anamorfose, que consistiria de trazer-lhes aqui, era muito menos voluminosa. Pertence ao homem das coleções ao qual fiz alusão. Trata-se de um cilindro polido que desempenha a função de espelho, em torno do qual vocês colocam uma espécie de babador, isto é, uma superfície plana sobre a qual vocês têm igualmente linhas ininteligíveis. Quando estão num certo ângulo, vocês veem surgir no espelho cilíndrico a imagem em questão. Esta aqui é uma belíssima anamorfose de um quadro da crucificação imitado de Rubens. Esse objeto não poderia ter sido forjado, tido um sentido necessário, sem toda uma evolução prévia. Há por detrás dele toda a história da arquitetura, da pintura, a combinação de ambas, o impacto dessa combinação. Falar de forma abreviada, a arquitetura primitiva pode ser definida como algo organizado em torno de um vazio. Essa também é a impressão autêntica que, por exemplo, as formas de uma catedral como a de São Marcos nos dá, e é o verdadeiro sentido de toda a arquitetura. Em seguida, por razões econômicas, contenta-se em fazer imagens dessa arquitetura, aprende-se a pintar a arquitetura nas paredes dessa arquitetura, e a pintura é, primeiramente, algo que se organiza em torno de um vazio. Como se trata, com esse expediente menos marcado na pintura, de reencontrar o vazio sagrado da arquitetura, tenta-se fazer algo que se pareça cada vez mais com isto é, descobre-se a perspectiva. Teve uma época da minha vida que eu cursei engenharia florestal. A única matéria que eu gostei, que eu assim, tirei de letra, né, fui bem, foi a matéria de desenho industrial. Era, era na Universidade Federal aqui da Bahia, enfim, né, tem toda a questão de estudar as partes dos cálculos, a geometria analítica, sei o que, isso aí eu me ferrava. Saí do curso entregando uma prova de cálculo 1 que eu não consegui responder uma questão. Tchau, professor, eu vou para humanas, viu? E aí fui fazer psicologia, porque eu vi que eu não tinha condição de fazer aquele curso ali, não. Mas o desenho industrial era massa, fazer justamente esses desenhos em perspectiva. Fazer o traçado, assim, para começar a desenhar as coisas em perspectivas. E o desenho ganhar forma, assim, quase como se fosse 3D, assim, um negócio meio holográfico, assim, era muito massa.
muito massa. E o desenho industrialista era um princípio, tanto da engenharia quanto da arquitetura, né? Então, o povo que faz arquitetura passa, né, o curso quase todo fazendo esses desenhos aí, né? O estágio seguinte é paradoxal e bem engraçado e mostra como se estrangula a si mesmo com seus próprios nós. A partir do momento em que se descobriu a perspectiva na pintura, faz-se uma arquitetura que se submete à perspectiva da pintura. A arte de Palladio, por exemplo, torna-se totalmente sensível. Vão ver o Teatro de Palladio em Vicenza. Pequena obra-prima em seu gênero, em todo caso, instrutivo e exemplar. A arquitetura neoclássica submete-se às leis da perspectiva, joga com elas, faz delas sua própria regra, isto é, as coloca no interior de algo que foi feito na pintura para reencontrar o vazio da arquitetura primitiva. A partir desse momento, está-se amarrado, a partir desse momento, está-se amarrado num nó que parece cada vez mais furtar-se ao sentido desse vazio. E creio que o retorno barroco a todos os jogos da forma, a todos esses procedimentos dos quais a anamorfose é um esforço para restaurar o sentido verdadeiro da pesquisa artística, os artistas utilizam a descoberta das propriedades das linhas para fazer ressurgir alguma coisa que esteja justamente lá onde não se sabe mais para onde se virá, ou seja, exatamente um lugar nenhum. O quadro de Rubens, que surge no lugar da imagem ininteligível, mostra bem o que se trata. Trata-se de uma maneira analógica ou anamórfica de tornar a indicar que o que buscamos na ilusão é algo em que a ilusão, ela mesma, de algum modo, transcende a si mesma, se destrói, mostrando que ela lá não está senão enquanto significante. É o que torna a dar eminentemente a primazia do âmbito da linguagem, onde só lidamos deveras em todos os casos com o significante. E é o que, na ordem das artes, confere sua primazia à poesia. É justamente por isso, para abordar os problemas da relação da arte com a sublimação, que partirei do amor cortês, isto é, dos textos que mostram, de forma particularmente exemplar, seu lado convencional, no sentido em que a linguagem participa sempre do artifício em relação ao que quer que seja de intuitivo, de substancial e de vivido. Esse fenômeno é ainda mais espantoso pelo fato de o vermos desenvolver-se numa época em que se trepava com tudo, firme e forte, quero dizer, em que não se fazia mistério disso, em que não se dizia meias palavras. Essa coexistência de duas formas referentes a esse tema é o que há de mais espantoso. O Senhor faz a coisa e a não coisa intervir aqui. Evidentemente, se o Senhor se atém a isso, a coisa é ao mesmo tempo não coisa. Na verdade, o não, justamente, sem dúvida, não é individualizado de uma maneira significante. Essa é muito exatamente a dificuldade que a noção freudiana do Toadstrib nos propõe a respeito disso. Quando, no entanto, Freud nos diz ao mesmo tempo que não há negação no inconsciente. Não constituímos uma filosofia sobre isso. Reenviá-los-ei a noção que temperei outro dia, de maneira a não parecer declinar de minhas responsabilidades. Quando falo da coisa, é certo que estou falando de alguma coisa. Mas é claro, no entanto, que dela falo de maneira operacional, pelo lugar que ela ocupa numa certa época lógica de nosso pensamento e de nossa conceitualização, por sua função naquilo com que lidamos. Ontem à noite evoquei e denunciei a substituição de toda a topologia clássica de Freud por um termo como o ego, lastimável em alguém tão profundamente nutrido pelo pensamento analítico quanto Spitz.
No entanto, é difícil reconhecer aí a função essencial de onde partiu a experiência analítica, que foi seu choque e, ao mesmo tempo, seu eco e seu cortejo. Não esqueçamos, com efeito, que foi respondido imediatamente por Freud que a invenção do termo das ex, essa primazia do ex, é atualmente totalmente esquecida. Das ex, o isso, né? De uma certa forma, esse es não é suficientemente ressaltado pela maneira com que ele se apresenta nos textos da segunda tópica. É para relembrar o caráter primordial, primitivo dessa intuição em nossa experiência que esse ano, no nível da estética, estou chamando uma certa zona referencial de a coisa. E aí agora o Lacan botou a coisa do lado do isso, próximo do isso. Aqui ficou um pouquinho obscuro agora. Vamos lá. Laplanche. Gostaria ainda de fazer uma pergunta sobre a relação do prazer com o jogo do significante. Essa relação repousa inteiramente nisto, que o princípio do prazer se exerce fundamentalmente na ordem do investimento, Besetzung, em suas palavras, Wahrnehmung, e que é facilitado pelas Vorstellungen, representações. Né? E mais ainda, esse termo aparece muito precocemente, isto é, antes do artigo sobre o inconsciente, no que ele chama de Vorstellungsrepresentanzen, representação da representação. Cada vez que um Estado. Deixa eu só conferir aqui para ver se eu não estou errado. Representação da representação. Representação da representação. Cada vez que um estado de necessidade é suscitado, o princípio do prazer tende a provocar um reinvestimento em seu fundo. Entre aspas, já que nesse nível metapsicológico não se trata de clínica. Um reinvestimento alucinatório do que anteriormente foi alucinação satisfatória. É nisso que consiste o nervo difuso do princípio do prazer. O princípio do prazer tende ao reinvestimento da representação. A intervenção do princípio de realidade não pode ser, portanto, senão totalmente radical. Ela nunca é uma segunda etapa. Evidentemente, nenhuma adaptação à realidade se faz a não ser por um fenômeno de gustação, de amostragem, pelo qual o sujeito chega a controlar, dir-se-ia quase com a língua, o que faz com que ele esteja bem seguro de não estar sonhando. Isto é absolutamente constitutivo da novidade do pensamento freudiano e, aliás, nunca foi desconhecido por ninguém. É paradoxal e provocador. O funcionamento do aparelho psíquico, ninguém antes dele jamais havia ousado articular desse modo. Ele o descreve a partir da experiência do que viu surgir de irredutível no fundo das substituições histéricas. A primeira coisa que o homem desarmado pode fazer quando é atormentado pela precisão é começar alucinando sua satisfação e, em seguida, ele nada pode fazer senão controlar. Felizmente, ele faz ao mesmo tempo mais ou menos os gestos necessários para aferrar-se à zona onde essa alucinação coincide com um real aproximativo. É desse início de miséria que se articula, em termos freudianos, toda a dialética da experiência. Se quisermos respeitar os textos fundamentais, é o que eles disse falando do princípio do prazer e do significante, pois as Vorstellungen já têm, desde a origem, o caráter de uma
estrutura significante. As representações, né, já tem o caráter de uma estrutura significante. Aí entra esse cabulosinho aqui, né? Eu postei no, não dá para ver aqui não, mas é os tratados lógicos filosóficos do Ludwig Wittgenstein, né? Não recomendo a leitura para ninguém. Eu estou lendo na força do ódio, que eu nunca vi livro tão difícil na minha vida, coisa mais maluca. Mas isso aqui parte de um pensamento é, em torno da linguagem. E aí a gente vai fazer uma relação de contexto histórico, do surgimento da linguística geral, da formalização da linguística geral a partir do Ferdinand de Saussure, no final, né, do século XIX para início do século XX. Aí o surgimento de um campo da filosofia, que seria a filosofia da linguagem, e aí surge esses filósofos como Wittgenstein, Leibniz, entre tantos outros aí, né? E também os linguistas, né? As pessoas que não são necessariamente filósofos, mas que estão talvez aí nas letras, enfim, fazendo os estudos da linguagem, os antropólogos fazendo o estudo da linguagem, e aí vai ter uma certa articulação da representação, como aquilo que seria uma imagem mental, uma fotografia, né? Como um fato de linguagem, ou um fenômeno de linguagem. Vão ter algumas articulações aí em torno disso. E aí é onde, pelo fato de ser um fenômeno de linguagem, né, para não ser repetitivo aqui, para não cometer o pleonasmo, é um fato, pelo fato de ser um fato de linguagem, a representação é um significante, que é dessa maneira que a linguagem nos atravessaria. E aí tem, claro, né, o Wittgenstein, o Lacan não concorda completamente com o Wittgenstein, ele termina esse tratado filosófico, né, lógico-filosófico, com o, o raciocínio lógico de que sobre aquilo que não se pode dizer, deve se calar. E aí, não lembro se é exatamente nessa frase, né, mas o Lacan, no seminário 17, faz uso disso para fazer uma virada, porque vamos lembrar que em Lacan existe o dito e o não dito, né? Em todo dito tem um não dito, ou seja, é, em todo enunciado tem uma enunciação. Tem aquilo que é manifesto e aquilo que é latente. Que é aí onde ele faz essa associação da linguagem com Freud. Né? O sonho manifesto é aquilo que aparece no sonho, as imagens que aparecem no sonho, mas que elas estão sustentadas ali por um outro conteúdo, ou o mesmo conteúdo, enfim, latente. E isso vai fazer toda essa reviravolta aí de aproximar esse ponto no lugar da linguagem, no fato da linguagem, no fenômeno de linguagem e na teoria do significante. Essa lição eu achei fantástica, assim, achei uma lição muito boa. Eu particularmente estou gostando muito desse seminário 7. Não sei também se pela estrutura do estudo, né, que eu estou fazendo aqui a partir dessa leitura, está dando uma experiência diferente de contato assim, com o seminário. Essa coisa de ler cada dia certinho a lição, de não interromper a lição, de concluir ali o raciocínio da lição, de fazer algumas articulações, um pouco mais de preocupação assim com essas articulações, tem sido interessante. E aí são 10 lições primorosas até agora, né? Que eu tô achando fantástico. Que essa lição 10 o Lacan disse que ele não estava muito bem, né? Para fazer o seminário como de costume, e ele fez essa lição. Imagine se ele tivesse, talvez se ele tivesse bem, a gente não tivesse entendido nada do que ele está falando, de tanta coisa além que ele ia falar, né? Mas enfim, hoje a gente vai ficar por aqui. Na próxima semana a gente vem pela questão do amor cortês, né? Em Anamorfose.
Estou curioso também como ele vai trazer isso, né? O amor cortês na literatura como um processo de sublimação. Mas, enfim, é, assim que possível, eu colocarei os encontros da semana, pretendo ainda hoje, no, no YouTube. Pode falar, Dani. Eu Poxa, vou não, aguardar a não pergunta, deixei. depois eu vejo se eu encerro a Ah, gravação ou se eu deixo na gravação a pergunta. bom, você decide. Fiquei curiosa e no final não disse qual era a coisa, mas você colocou aí como hipótese do significante. Seria? E eu fiquei Se imaginando, o ele não estava significante seria a bem. coisa, Seria coisa? não, uma coisa ela é real. O Então, qual significante, seria a coisa? a coisa não tem. Não tem a coisa? Não, a coisa ela não tem. Aqui a gente a gente não consegue ir sem as dimensões da linguagem. As dimensões da linguagem ela é imaginária, simbólica, e ela é real. A imaginária, de uma maneira bem genérica, é a construção da linguagem que nos permite uma certa consistência. Então, o imaginário, ele nos dá a possibilidade de criar imagens especulares. Essas imagens especulares que a gente cria com a linguagem, ela dá uma consistência. O simbólico é onde o significante age de uma forma precisa, tal qual é o significante, porque ela permite um outro dizer. Por que o significante permite um outro dizer? Porque o significante não pode representar ele mesmo. Então, pelo fato dele não poder representar ele mesmo, ele permite um outro dizer, permite a formação de um outro sentido. De uma maneira bem prática, isso é uma coisa até que eu articulei no meu texto sobre o sujeito, né, o produto de cartel, que a gente vai tornar público, agora a gente vai apresentar no congresso, o primeiro Congresso Paraibano de Psicanálise, e depois a gente vai tornar esse material público como livro, né? A produção dos 4 cartelizantes. E aí vocês poderão ver isso de uma maneira mais categórica também, que eu tentei articular lá. Quando alguém diz assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Eu uso inclusive isso no texto. É, isso é uma dimensão imaginária da coisa. Quando eu digo eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu estou tentando dar consistência ao meu existir. Quando eu pergunto assim como, e eu convoco a dizer, eu estou pedindo um outro significante, para que a pessoa diga, né, o que é esse assim para ela. Então, quando ela me diz, assim, por exemplo, né, homem, eu sou homem de verdade. O que é homem de verdade? Aí, quando ele me diz outros significantes, eu começo a entender o que para essa pessoa o significante atravessa e dá uma posição de sujeito para ela que diz que homem de verdade, significante qualquer, que para mim não quer dizer nada, porque eu saberia dizer para mim o que é homem de verdade, mas para ela, essa pessoa que está na minha frente, eu não sei, ela que tem que me dizer. Então vem esse outro dizer. O real seria aquilo que não cessa de não se escrever. Pegando esse aforisma de Lacan, não cessa, ou seja, não acaba, não conclui, de não se escrever, ou seja, não se escreve o real, nem no imaginário, nem no simbólico. Então, aquilo que a gente, digamos assim, recalca, que retorna no real, não se inscreveu no imaginário, não se inscreveu no simbólico, retorna no real. Porque é a dimensão da linguagem em que a gente foi atravessado, né, no banho da linguagem e que está ali. A gente não conseguiu nem dar consistência, nem dar um outro sentido. Aí, quando Lacan diz que a coisa é o real, é disso que ele está falando. A gente não vai conseguir dar nome.
Então, a gente não vai conseguir dizer Entendi. o que é uma coisa. Contudo, a gente vai fazer borda. Seja fazendo uma construção imaginária, tentando dar uma consistência, tentando então eu preciso passar nesse concurso, porque não sei o quê, mas, meu Deus, eu não consigo passar no vestibular de medicina, já tem 5 anos tentando, estou desesperado, estou com crise de ansiedade, não estou dormindo, não sei o quê. Estava tentando dar consistência, ou seja, imaginário, fazendo borda a esse real, essa coisa. A análise vai permitir dizer disso e encontrar uma maneira simbólica de fazer borda a esse real, porque a gente só vai conseguir fazer borda. Uma vez que o real, né, não vai poder ser necessariamente simbolizado. Então, a coisa ela estaria nesse lugar. Tanto que umas articulações anteriores que ele fez nesse seminário é justamente de que essa coisa ela não é um objeto perdido. Porque não foi perdido, ninguém perdeu nada. Mas supõe-se que se perdeu um objeto porque acha-se um objeto. Acha-se uma coisa. À medida que eu acho uma coisa, eu suponho que eu tinha perdido isso aqui. Aí ele se torna objeto perdido depois. Depois que eu achei, eu tinha perdido. Mentira, não tinha. E aí, por que tem-se essa concepção de que isso é perdido? Porque isso não é meu. O desejo do homem é o desejo do outro. Então, achei que tinha perdido, porque isso era a falta do outro. Era o que era o objeto que faltava ao outro, que agora eu achei porque faltava ao outro. Aí o outro, vejamos lá, aqui não é outro uma pessoa, não é minha mãe, não é meu pai, não é minha tia, não é quem me criou. O outro é o grande outro, aquele para quem, quando eu me constituí enquanto sujeito, e toda vez que eu me coloco no lugar de falar, é o meu ouvinte. Eu estou falando aqui para o meu grande outro. O pequeno outro aqui tá, você e tá a Arlete aqui na sala, que vão estar ouvindo, aí tem o que eu quero dizer com isso que eu estou falando, e aí eu estou supondo que o grande outro precisa ouvir isso para entender, mas os pequenos outros que estão aqui vão entender cada um da sua forma. Ah, não era aí, não era isso que eu queria dizer, não. Aí isso aí foi o pequeno outro que ouviu, mas o grande outro é aquele com o qual está me permitindo uma bateria de significantes para que eu diga de uma maneira que eu suponho que é o que o grande outro quer ouvir. É uma articulação, né? Bem, aos pouquinhos a gente acompanha. Faz sentido? Faz sentido. E eu pensei, quando você falava assim, encontrei o grande outro, né? Dentro da análise, é angústia. Diminuir a angústia. Ufa, né? Não sei se é isso. Quando você diz assim, quando o sujeito vai lá e diz, encontrei, diminuiu a angústia desse sujeito. Aí Na verdade, não encontra. não encontra. Aí a dinâmica é essa, que quando se coloca um objeto num lugar que supõe-se que era aquilo que pararia a angústia, surge uma outra angústia, que, meu Deus, não era isso. E aí começa o trabalho todo novo. Aí por isso que o objeto é causa de desejo, porque ele produz movimento, ele vai sempre produzir uma metonimização, né? Aí pegando essa teoria do Lacan do significante, vai sempre produzir um certo deslizamento, porque eu posso achar o máximo, que é isso aqui, tá bom, é isso aí, vai lá, é isso aí que tu quer, vai lá, procura lá, vê lá se é isso mesmo aí. Na hora que chegar lá, tu me diz. Aí quando a pessoa chegar, não era isso não, tu tinha razão. Sim, e agora? Vai ser o que agora? Me diz aí o que é que vai ser agora. Porque a gente precisa arrumar uma outra coisa ali para viver, né? Para continuar vivendo, existindo. Porque sem nada, aí pronto, tá deprimido, né? Tá sem desejo. E aí a pessoa não vive, ela precisa de uma coisa para viver, seja lá qualquer que seja, né? Mas minimamente que não produza um sofrimento. Né? Aí é o que a gente busca em análise. O furo vai estar aí, as coisas vão estar aí, a angústia vai surgir, mas como que a gente lida com isso de uma maneira menos sofrida? Essa é a ética do desejo, porque o desejo está aí, nunca deixaremos de ser desejo. Não é a ética do bem-estar, da saúde mental. Não existe. Nessa perspectiva, saúde mental não existe. Quem que vai ter saúde? Saúde mental é o quê?
não sofrer, não tem como. Alguma hora você vai sofrer. A vida vai estar aí, o real vai estar aí, o simbólico vai estar aí, o imaginário vai estar, as coisas vão acontecer. E você vai ter que se virar com isso. É exatamente o ser humano, né? Essa complexibilidade do ser humano. O ser humano é esse complexo de correr do sofrimento, de correr dessa angústia, mas ela volta. Eu fico sempre pensando, meu Deus, eita, já estou bem, não preciso mais de análise. Na outra semana eu acho que eu nem vou. Depois vem uma outra coisa. Eu preciso. Gente, é uma luta interna. Parece que não vai acabar. Exatamente assim. Mas, enfim, obrigado pela companhia. A gente conclui a leitura aqui, já terminar a gravação, e a gente se vê na semana que vem, nas leituras.